a caminho daqui, recebemos a notícia de que a sabatina e a efetiva decisão sobre a aceitação ou não do Jorge Messias se daria não agora em dezembro, mas quem sabe somente após o recesso parlamentar. E eu compreendo a visão institucionalista extremamente conservadora do Dr. Cláudio a respeito de a gente ter um ceticismo em relação a mudanças abruptas nas nossas instituições, mas eu entendo que a forma de indicação e escolha dos ministros da nossa Suprema Corte, ela padece de alguns vícios que só poderiam ser sanados, na minha opinião, em primeiro lugar, se reduzindo o excesso de atribuições e poderes que o STF tem. Eu acredito que se nós deixássemos nas mãos da nossa Suprema Corte somente a atuação de controle concentrado de constitucionalidade, que são as ações tradicionais, né, ADC, ADI, ADPF, e o recurso extraordinário, que, como o próprio nome diz, realmente acontece em situações bastante extraordinárias, deixando toda a atuação infraconstitucional e criminal no que diz respeito, por exemplo, aos agentes públicos com foro privilegiado, foro de prerrogativa, que até essa própria expressão de foro privilegiado acho que acaba caindo em desuso, porque não é exatamente um privilégio, né, ser julgado pelo STF, que justamente por essa politização decorrente do seu excesso de poderes. Não acho que essa politização que a gente vive hoje, e muita gente um tempo atrás, eu ouvi esse comentário e me chamou a atenção, pessoas vibrando e celebrando o fato de que hoje no Brasil mais pessoas sabem o nome dos juízes do STF do que da seleção brasileira, ou do seu time. Enfim, eu particularmente não sei a escalação do Grêmio, por exemplo, mas sei o nome de todos os juízes da Suprema Corte, claro, porque é a minha área de atuação profissional e acadêmica, mas me chamou a atenção isso. E me parece que muita gente que celebrou isso como um ápice da politização do brasileiro não entendeu que a forma como é formatada a nossa Suprema Corte, ela depende de uma politização moderada. É óbvio que é impossível que pessoas que atingem o ápice da carreira jurídica estejam absolutamente à parte das paixões, não tenham suas preferências, suas visões ideológicas. Imagina uma pessoa que tanto estudou e tanto viu das instituições não ter as suas preferências particulares. Mas acho que a coisa entra num patamar bastante diferente quando os juízes da nossa Suprema Corte passam a ser vistos como atores eminentemente políticos. E isso, para mim, está bastante claro nessa indicação do Jorge Messias, que não só por ser o advogado-geral da União, mas por todo o seu passado de vinculação e lealdade ao presidente Lula, tal qual aconteceu com o André Mendonça, vinculado ao Bolsonaro, e ao Nunes Marques, que, beneficiado por um governo frágil, foi uma indicação de lealdade do Centrão. O que a gente vê é o fato de que presidentes indicam um ministro do STF como quem constrói uma coligação ou uma coalizão em um poder. E isso me parece bastante problemático. E, diante disso, me parece, inclusive, bastante natural que o Senado Federal haja de maneira política para tentar dar o troco. Eu não estou aqui, nesse momento, até torcendo, particularmente não tenho nenhuma afinidade nem simpatia pelo governo Lula, mas entendo como analista que faz total sentido, e também, por outro lado, não tenho qualquer simpatia por Davi Alcolumbre, que considero uma das figuras mais nefastas da política brasileira, mas entendo que esse troco que o Senado vai dando no governo Lula decorre de um entendimento de que a indicação do Jorge Messias é uma indicação política. Então, naturalmente, que o STF haja de maneira política e firme uma oposição a respeito disso. Então, acho que eu não quero entrar também no detalhe sobre a qualificação do Jorge Messias como constitucionalista, mas evidentemente que ele não está sendo indicado por ser um doutor em Direito Constitucional pela UNB, ou por ter um trabalho relevante dentro das instituições brasileiras. Ele está sendo indicado por ser alguém que Lula vê como fiel aliado dele. E isso decorre, na minha opinião,
e foi algo, como eu disse, que o Bolsonaro já fez no passado também, do fato de que o STF tem poder demais e que os ministros ficam lá praticamente de forma vitalícia, né? Existe a chamada expulsória aos 75 anos, mas peguemos, por exemplo, o caso do Dias Toffoli, né? Que vai ter passado mais de 3 décadas no STF, ou o caso do Jorge Messias, que, salvo engano, tem 45 anos, né? Então vai ter a oportunidade também de passar quase 3 décadas por lá. Então me parece que a raiz desse problema pode ser atacada efetivamente, reduzindo os poderes do STF e se limitando, os poderes, eu digo, as atribuições e as áreas de atuação, e se limitando também o prazo do mandato do ministro. E aí também tornando ele efetivamente um mandato, como acontece em algumas das principais democracias mundiais, que tiveram os seus atropelos institucionais ao longo do século XX, como foi o caso do Brasil, mas como foi o caso também da Alemanha, que teve atropelos muito mais profundos e muito mais gravosos, e que aprendeu com seus erros e acertos e instaurou um prazo para ministro da sua Suprema Corte de 12 anos, Portugal, Espanha e Itália com 8 anos, França com 9 anos, salvo engano, e assim por diante. O professor Cláudio concorda com esse escopo inchado do Supremo Tribunal Federal? Vamos lá, fala do Fábio suscita várias questões, eu vou começar com esse ponto que eu acho central. De fato, acho que a Assembleia Constituinte perdeu a mão na formatação do desenho do Supremo Tribunal Federal e não foi por culpa exclusivamente da Suprema Corte. Em 87, 88, quando nós fizemos a nossa nova Constituição, nós já tínhamos experiências destas novas cortes constitucionais que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial e que são tribunais muito bem-sucedidos na história do direito e que lideram hoje, inclusive, a credibilidade de instituições. Então, em 88, era possível ter convertido o nosso antigo Supremo Tribunal Federal, que data do Império, em Corte Constitucional. O que teria implicado, por exemplo, que esta Corte não teria competência penal. E também não teria competência para julgar recursos de processos da Justiça de modo geral. Embora isso até fosse aceitável. O que acontece é que não se teve coragem para fazer isso, inclusive porque a composição da época do Supremo Tribunal Federal não quis perder poder. Então, com isso, a nossa Suprema Corte virou uma corte constitucional, mas continua sendo um tribunal, inclusive penal. Mas nunca se imaginou que nós teríamos tantos processos penais, investigações e processos penais que envolvessem aqueles para os quais o Supremo Tribunal Federal é um tribunal, que é os membros do Congresso Nacional. Então, essa é uma mudança central, porque grande parte da politização e grande parte da visão negativa que a sociedade tem se devem às decisões penais, mensalão, Lava-Jato, julgamento do caso do golpe de Estado. Se essas competências não fossem do Supremo, o Supremo fosse apenas uma corte constitucional, o desgaste existiria, mas seria muito menor. E isso tem um outro impacto. Como o Fábio disse, o tribunal mais respeitado no mundo hoje, e que é um modelo internacional há várias décadas, é o Tribunal Constitucional Alemão. E o sistema de nomeação também é bom, mas ele é dividido são 16 juízes, 8 nomeados pelo Conselho Federal, que é o nosso equivalente do Senado, e 8 nomeados pelo Parlamento. Vejam, esse modelo não é transferível para o Brasil. Porque como é que eu deixaria para a Câmara dos Deputados e para o Senado nomear os seus próprios juízes? Perfeito. Entende? Então, vamos imaginar que nós copiássemos o melhor modelo em funcionamento hoje, que é o alemão. Nós teríamos que, em primeiro lugar, resolver o problema do foro especial. Ele teria que desaparecer, porque é inaceitável que nesse modelo tivesse os réus nomeando seus juízes. Né? Então, isso que o Fábio disse é central. É preciso resolver o problema da competência do tribunal, e isso não vem sendo encaminhado, porque isso é possível ser feito por emenda constitucional de autoria dos próprios congressistas. Né? Isso é uma questão que eu acho que precisa ser resolvida, e sem ela a gente não consegue avançar muito. Eu acho que há outros temas que precisam, a questão do mandato. Tá? Por exemplo, como eu disse logo no início,
existem muitos sistemas de nomeação que são nem melhores nem piores. Alguns funcionam bem, mas transplantados funcionam mal em outros países. Mas a questão do mandato, da investidura limitada, tende a receber um certo consenso dos analistas. Poucos tribunais continuam com investidura vitalícia, que nós copiamos dos Estados Unidos. O modelo de mandato parece ser melhor avaliado, funcionar melhor. Por quê? Porque eu evito que eu adote como critério de escolha alguém que vai ficar décadas no tribunal para que a minha visão ideológica, seja a visão do presidente da República, seja a visão do parlamento, predomine por décadas. Eu limito esse grau de influência da ideologia do momento, ou do critério do momento da escolha. Por outro lado, mudanças muito frequentes de ministros fragilizam a solidez da jurisprudência, porque cada nova composição eu corro o risco do tribunal mudar de posição. Então, isso precisa ser avaliado. Uma das cortes, digamos, mais respeitadas e recentemente criadas, que é o caso da Suprema Corte do Reino Unido, na Inglaterra, adotou o critério da vitaliciedade. Então, não é fácil tomar essa decisão. Por isso, Fábio, que eu sou conservador. Qualquer mudança precisa ser pensada com muito cuidado, porque eu posso mexer aqui para consertar um defeito e produzir uma consequência negativa. E eu não acho que nós estejamos maduros. O único debate, Fábio, que eu acho que a gente está maduro é remover a competência criminal do Supremo Tribunal Federal. Porque sem ela a gente não consegue, a gente vive numa neblina. A gente não consegue entender como funcionaria uma corte constitucional sem essa influência que eu considero negativa dos julgamentos criminais. Feito isso, eu acho que a gente tem mais calma para discutir o desenho institucional.